Pelo fato de o verbo to be ser o verbo mais irregular do inglês, portanto um verbo muito diferente de todos os outros da língua, causando assim uma certa confusão na hora de o estudarmos, eu gostaria de compará-lo com um verbo regular, um verbo simples do inglês, para termos uma perfeita noção de como se comporta o verbo to be. Eu tenho aqui o verbo to work, trabalhar. Esta partícula to que eu estou colocando antes de work equivale ao nosso R em trabalhar. Então, trabalhar em inglês é to work, não apenas work. O mesmo acontece com o verbo to be. Vejam que ser e estar terminam em R, então eu tenho que ter aqui a partícula to antes de be, para dizer ser, estar. Primeiramente, vamos fazer 3 frases com o verbo to work e o verbo to be, mantendo a partícula to antes deles, deixando-os assim no que chamamos de infinitivo. I like to work. Eu gosto de trabalhar. To work, trabalhar. I like to be a teacher. Eu gosto de ser um professor. I like to be here. Eu gosto de estar aqui. Vocês viram acima o verbo to work e o verbo to be usados no infinitivo, isto é, usamos nas 3 frases esses 2 verbos sem conjugá-los em nenhuma pessoa. Vamos agora conjugar esses verbos, começando com o verbo to work, um verbo regular, um verbo simples como a maioria dos verbos em inglês. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele, ela trabalha, o relógio, a máquina. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles, elas trabalham. Reparem que quando conjuguei o verbo to work, houve uma mudança aqui na terceira pessoa do singular. Eu acrescentei este S ao verbo, a única mudança que ocorre quando conjugamos um verbo regular em inglês. O que confunde o aluno é quando ele quer fazer o mesmo com o verbo to be. I be, you be, exatamente como fizemos com o verbo to work. Não, isso não acontece. O verbo to be é um verbo especial, extremamente irregular, diferente de todos os outros verbos da língua. Não existe nenhum outro verbo que se assemelhe ao menos um pouquinho com ele. Devemos conjugar o verbo to be assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Percebam que as formas am, is e are nada mais são do que o verbo to be conjugado em todas as pessoas. Eu fiz este vídeo porque eu sei que todos os alunos relacionam I work com o verbo to work, mas nem todos relacionam I am com o verbo to be.